Você está no ano da frutificação, amém? Nós não só iremos frutificar nesse ano, mas frutificaremos em todas as áreas e a frutificação será sobrenatural. Não serão apenas frutos, mas como a palavra de Deus diz, muito fruto e uma frutificação como você nunca viu antes, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, irmãos, nessa noite eu quero repartir com você uma palavra que o Senhor gerou no meu coração já há algum tempo. Alguns meses, inclusive, essa palavra foi gerada no meu coração e antes de eu repartir aqui com a igreja, eu entendi de Deus que essa deveria ser a primeira palavra para nós aqui em 2025. Essa é uma palavra que nos ajuda a entender como eu posso me preparar para experimentar um ano de abundante frutificação. Nós não teremos uma grande frutificação só porque, de repente, uma palavra foi liberada, mas também porque nós nos preparamos para isso. Você concorda? Toda a frutificação ela é resultado também de um bom preparo. E hoje eu quero conversar com os irmãos e falar aqui sobre como nós devemos e podemos nos preparar para experimentar o ano mais frutífero da nossa história até aqui. Você concorda comigo? Vamos então ler a palavra de Deus? Levíticos capítulo 25. Levíticos capítulo 25 e Juízes no capítulo 13. Irmãos, essa palavra mexeu tanto comigo, e eu ainda estou assim, lutando para entender o que mais o Senhor espera de mim, através desse chamado dele aqui, nesses textos. E eu quero que hoje o Senhor também ministre o seu coração. Nós cremos que essa é uma convocação de Deus para nós como igreja. Ele vai mesmo gerar no nosso coração um voto, uma consagração radical, para que a gente então tenha os resultados disso tudo na nossa vida. Levíticos capítulo 25. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que ali tem um título que chama o ano sabático. Logo em seguida ele fala do ano do jubileu. Eu vou ler aqui um pedaço para você entender um pouco. Diz assim no verso 1. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam as colheitas das suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Então não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. E quando começa o verso 8, você vai ver também que agora ele está explicando o que é o ano do jubileu. Esses 2 exemplos bíblicos são tipificações que nós vamos entender um pouco hoje o que significa o sabático e o jubileu. Mas agora em Juízes, no capítulo 13. Juízes capítulo 13. Você conhece essa história? É quando o anjo do Senhor fala com os pais de Sansão. É o momento em que a palavra de Deus vem a respeito do nascimento e da vida de Sansão. Juízes capítulo 3, verso 1 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Perceba o número 40 aqui. 40 fala de estação, de uma época, de uma temporada. Mas diz assim a palavra de Deus: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, preste atenção nisso, tenha cuidado, não beba vinho,
nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, aquele que você vai ter, porque o menino será nazireu. Diga comigo, nazireu. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, nazireu. Não fala narizeu, né? É nazireu, fala bonitinho aí. E a Bíblia diz assim, ele será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Agora olha o que a Bíblia fala sobre esse homem. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus estavam governando por 40 anos. Então Deus levanta um nazireu e fala, ele vai iniciar a libertação do meu povo. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, ore aqui comigo, por favor. Pai, nós oramos, pedindo em nome de Jesus que a Tua palavra encontre um lugar em nós. Nós estamos assim tão cheios mesmo, ó Pai, de alegria, por conta de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e da expectativa que há a respeito do ano de 2025. Mas nós sabemos que nada acontece por acaso. Não há acaso. Nós reconhecemos, ó Deus, que no Teu reino é sobre semear e colher. É sobre um preparo profundo para experimentar algo sobrenatural. E nós hoje, ó Deus, queremos aprender a respeito da Sua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso, eu oro em nome de Jesus, que haja uma profunda exposição de cada irmão e irmã aqui, a Sua palavra. Derruba toda resistência, todo preconceito. Que cada muro desses caiam em nome de Jesus, para que a Sua palavra encontre lugar. E que a Tua voz poderosa fale não só na nossa mente, mas principalmente no nosso espírito. Mova-se com liberdade, Espírito Santo. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos começando mais um ano, primeiro domingo do ano. Estamos na mesa do Senhor. É maravilhoso estar aqui como igreja. E eu creio mesmo que o Senhor tem coisas novas para nós, amém? E todo início de ano, eu não sei se você faz isso, ou no final do ano, ou no começo do ano, mas nós não só geramos expectativas, mas muitos também se organizam, escrevem as suas metas, se preparam para o próximo ano. Isso é muito legal, é muito bom. Você tem sonhado com um ano poderoso na sua vida, amém? Você está se preparando para isso, você tem se preparado e pensado em metas, em maneiras que você vai fazer para viver um ano poderoso. Eu acho isso maravilhoso. Agora, sabe que tem um estudo? Esse estudo foi feito com 7.000 pessoas. Foi feito nos Estados Unidos e foi feito a respeito de metas, a respeito de propósitos, com pessoas comuns. Então eles avaliaram essas pessoas, 7.000 deles, por um longo período, alguns anos. E elas escreviam as suas metas todo final de ano, toda a transição para um novo ano. Escreviam as suas metas. Agora, sabe quanto tempo eles permaneciam firmes com aquelas metas? A média é 19 de janeiro. 19 de janeiro. Eles escreviam uma meta. Esse ano vai ser dessa forma. Esse ano eu vou viver desse jeito. E essas 7.000 pessoas que passaram por esse teste, a média foi, até o dia 19 de janeiro, elas já tinham abandonado os seus propósitos. E a verdade é, irmãos, que nós não podemos experimentar nada novo apenas pelo nosso esforço. E a verdade, irmãos, é que se nós não tivermos mesmo com um propósito firmado em Deus, nada novo vai acontecer. Você entra num novo ano com uma vida velha e não é isso que nós queremos, amém? Nós queremos experimentar algo sobrenatural de Deus na nossa vida. Então eu creio e quero profetizar sobre os irmãos que de fato o Senhor tem uma nova estação para as nossas vidas. De fato o Senhor tem um novo tempo, algo novo que foi liberado sobre mim, sobre você, há uma unção fresca do céu sobre nós. A Bíblia diz isso. Eu gosto de pensar em pelo menos 2 personagens da Bíblia que profetizaram sobre essa novidade. Um deles é Jeremias.
Você tem que se lembrar que Jeremias viveu num período complicado, difícil, de cativeiro, em que ele viu as pessoas da sua terra ficarem escravas. Ele é aquele cara que escreveu um livro de lamentações. Mas Jeremias, quando Deus fala com ele, uma das primeiras visões de Jeremias é Deus perguntando: o que é que você vê? E Jeremias fala: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus fala: muito bem. Eu acho legal que Deus dá os parabéns para ele. Você viu muito bem. E ele diz: porque eu velo por cumprir a minha palavra. Sabe que a vara de amendoeira, eu sei que muitos aqui sabem, mas a amendoeira, ela é conhecida como árvore despertadora. É assim que ela é chamada lá em Israel. Porque quando todas as outras plantas ainda não floresceram, a amendoeira é a primeira a florescer. E quando ela floresce, todo aquele povo já sabe, uma nova estação está chegando. Então o que Deus estava dizendo para Jeremias é: você viu a minha árvore florescer, você viu a amendoeira florescer, viu muito bem, eu velo por cumprir a minha palavra, eu sempre tenho coisas novas para você. Há uma estação nova de Deus sendo liberada para as nossas vidas, amém? O interessante é que Deus mostra isso para Jeremias em um tempo difícil. Guarda isso. Outro exemplo bíblico de alguém que viu a novidade de Deus em tempos difíceis é Daniel. Você tem que se lembrar que Daniel está cativo, Daniel está na Babilônia, ele está debaixo de um governo terrível. Daniel tem problemas financeiros, há uma crise moral naquele lugar onde ele está debaixo de um governo opressor, complicado. Mas sabe o que Daniel fala? Capítulo 2, bendito seja o nosso Deus de eternidade em eternidade, pois é Ele quem muda os tempos e as estações. Então, irmãos, nós não fomos chamados para esperar algo novo de Deus e maravilhoso quando as coisas vão bem. Nós não fomos chamados para entrar num 2025, o ano da frutificação, e esperar um ano poderoso, porque está tudo organizado. Pelo contrário, Jeremias declarou que havia algo novo e poderoso quando ele estava preso, quando ele vivia debaixo de cativeiro. Daniel estava preso e está dizendo: há uma nova estação. Deus muda tempos e estações, amém, irmãos? Diga para quem está do seu lado: é Ele quem muda os tempos e as estações, aleluia. Eu creio nisso do fundo do meu coração. Deus tem coisas novas para nós. Agora, quando a gente fala de coisas novas, eu também percebo que muitas pessoas fazem confusão. A Bíblia tem pelo menos 2 palavras no Novo Testamento para novo. Você entrou num ano novo, você deu para alguém feliz ano novo? Diga para quem está do seu lado: feliz ano novo, aleluia, que bom. Agora no português, a palavra novo, ela fala de novidade. Mas no grego, nós temos pelo menos 2 palavras para novo. E eu quero que você entenda isso aqui, isso vai ser importante para que você receba do novo de Deus para a sua vida. Então nós temos 2 palavras para novo. Tem um slide sobre isso? Olha só. A primeira palavra para novo do grego é a palavra neos. Neos, quando a Bíblia usa a palavra neos, ela está falando daquilo que é novo, novíssimo. Aquilo que ninguém nunca viu. Aquilo que está sendo inaugurado, é uma novidade sem precedentes. Então quando a Bíblia usa neos, ela está falando: eu quero que você assim, pense em algo extremamente novo, que vai ser inaugurado agora. Você entende isso? Mas há uma outra palavra, e a outra palavra é a palavra kainós. Para os irmãos terem uma ideia, mais de 85% das vezes que a Bíblia usa a palavra novo, ela está usando kainós e não neo. E o kainós significa o novo, só que reformado. É aquilo que foi renovado. Não é algo que está sendo inaugurado, não é algo sem precedentes, é algo que eu já conheço. Só que é algo que eu já conheço, só que agora renovado, reformado. É aquilo que já existia, mas que agora está melhor. Eu acho legal, porque na concordância de Strong, ele diz assim: é aquilo que já existia, mas agora está melhor e está ficando cada vez melhor. Então, preste atenção. Quando, por exemplo, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: olha, se alguém está em Cristo,
nova criatura é, ele não usa neo, ele usa kainós. E ele diz, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E de novo ele usa kainós. Então o que Paulo está nos ensinando é, aquilo que é novo, que Deus está fazendo em 2025 nas nossas vidas, não é algo inaugurado, que você nunca viu, não. Ele está usando aquilo que você já tem, ele vai usar a vida que você já tem, o trabalho que você já tem, o lugar que você já mora, e nesse lugar ele vai trazer uma novidade, será um renovo naquilo que você já conhece. Muitas pessoas, elas acreditam assim, para eu experimentar algo novo, eu preciso, mudar de casa, mudar de carro, mudar de trabalho. As pessoas falam mudar de ares, mudar de casamento, inclusive alguns pensam assim, eu vou mudar e daí sim eu vou viver algo novo. Isso não é de Deus. Não é assim que a Bíblia está falando do novo. Isso é neo. A Bíblia está usando kainós, ela está dizendo, eu vou usar aquilo que você já tem. A mesma casa, a mesma família, o mesmo ministério, o mesmo trabalho, o mesmo lugar. E eu vou fazer algo totalmente novo e poderoso, renovado na sua vida, amém? Você vai receber um renovo. Eu amo pensar, irmãos, que Deus preparou algo para nós no mesmo lugar onde nós estamos. Mas nós vamos olhar para aquilo e falar, uau, eu não estou mais reconhecendo esse marido. Eu não estou mais reconhecendo essa esposa. Eu não estou mais me reconhecendo. O que aconteceu? Você recebeu um renovo de Deus na sua vida. Essa unção é que está liberada sobre nós. Você não precisa ir para outro lugar. Não, vai ser aqui mesmo. Vai ser no seu lugar, nessa família, nesse lugar. Deus vai fazer algo poderoso. Isaías capítulo 43 diz assim, o Senhor ele está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Olha que interessante. Eis que faço uma coisa nova. Ela está saindo à luz. Mas a pergunta é, você está percebendo? Então, irmãos, quando a Bíblia fala, Isaías 43 está profetizando, e ele está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Então, a pergunta não é se Deus está fazendo algo novo agora, aqui sobre nós. A pergunta mais coerente é, você está percebendo? Irmãos, nós começamos 2025, não é só um ano novo, é uma unção nova, há algo novo de Deus para nós. A pergunta não é se há algo novo. Pergunta para quem está do seu lado, viu, mas você está percebendo mesmo? Ou você só está curtindo as férias, você só está esperando a hora de voltar às aulas, pensando num monte de conta que tem para pagar em janeiro, é isso que está acontecendo? Ele está dizendo, não, você precisa perceber. Eu estou fazendo uma coisa nova, você tem que perceber. Agora põe o slide de novo para nós, por favor. Interessante é que a palavra percebendo aqui no hebraico, ela não é muito parecida com a nossa percepção no português. Porque no português você fala assim, viu, você percebeu? Você percebeu a taça ali no altar enquanto o pastor falava? Ah, percebi. No português já viu quando a pessoa fala assim para você? Entra aqui em casa, mas não repara não. Normalmente a gente fala isso quando está a baderna na casa da gente, não é assim? Não repara não. A gente normalmente repara mesmo, né? Quando a pessoa fala não repara, é aí que a gente repara. Mas aqui no português é muito pequeno. Mas no hebraico, quando diz, acaso você está percebendo? Olha só o que ele está perguntando. Eu estou fazendo uma coisa nova. Você está percebendo? Olha o que a palavra significa. Você está se preparando? Você está discernindo? Você está aprendendo para entrar nessa novidade? Então o texto bíblico nos ensina uma coisa. Deus está fazendo uma coisa nova, amém? Será um renovo sobre aquilo que eu já tenho, amém? Mas ele está dizendo, não sem preparo. Você está percebendo? Ele está dizendo, você precisa se preparar. Não é só dizer, eu vi que é ano da frutificação agora, bem que eu percebi no banner da igreja. Não, não é só isso. É sobre o que é que eu tenho que fazer, como eu preciso me preparar para viver algo novo agora na minha vida. Essa é a pergunta certa que o texto bíblico está nos fazendo. De tempos em tempos, a Bíblia nos ensina que a terra passava por uma renovação. Diga comigo, renovação. Então, de tempos em tempos, a terra passava por uma grande renovação. E isso é exemplificado no Antigo Testamento através de dois eventos. Um que é chamado de período sabático e outro que é chamado de tempo de jubileu.
Eu não vou aprofundar muito nisso, porque nós teríamos que falar só disso, e quem sabe nós podemos falar um outro dia. Mas o que acontecia é mais ou menos assim. Então o povo trabalhava, e eles semeavam, colhiam, e por 6 anos eles faziam isso. Mas no 7º ano, a terra precisava descansar. Aquele era o preparo. Aquele era o tempo de preparo. E nesse tempo de preparo, irmãos, havia uma exigência radical de dependência deles. Era muito sério. Mas o que acontece é que o 7º ano era um ano de dependência, era um ano radical de entrega, de renúncia. Eles não podiam colher, não podiam plantar, eles tinham que depender do que a terra produzia. Mas sabe, irmãos, que a terra passava por uma renovação, e logo depois desse tempo sabático, eles entravam no tempo de maior frutificação daquela terra. Diga comigo, maior frutificação daquela terra. Então escute, a cada 6 anos, um ano era sabático. A cada 49 anos, um ano era ano de jubileu. E no ano de jubileu, o ano sabático, você tinha que perdoar, você tinha que liberar. Coisas eram restauradas na sua vida, outras você tinha que entregar. Mas era um tempo de um voto radical e profundo. E tudo isso preparava o povo para entrar na maior frutificação que eles já experimentaram em toda a sua vida. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Esse é o ponto dessa mensagem. O ponto da mensagem é o seguinte. Acompanhe comigo, por favor. Você não vai experimentar algo novo fora, em outro lugar. Não, Deus está te fazendo experimentar algo novo agora, no mesmo lugar onde você já está. Mas para experimentar essa grande frutificação, nós vamos ter que passar por um sabático, um jubileu, um preparo radical. E então, a próxima estação será a estação da frutificação na nossa vida. Então, quando eu estava estudando isso, o Espírito Santo falava comigo a respeito do preparo, de entrar nesse tempo de grande frutificação, uma palavra me chamou a atenção. Então, em Levíticos, quando a Bíblia está falando do sabático, ela usa uma palavra para consagração que me chamou a atenção. Porque quando ele fala um tempo de consagração, ele não usa a palavra hebraica para consagrado normal, mas ele usa uma palavra que é a palavra nazir, ou se fosse, não existe o ir, né, o nasir do hebraico, e ele diz assim, o significado dessa palavra é alguém consagrado ou dedicado. E essa é a raiz da palavra nazireu. Quando a Bíblia está falando de uma consagração no período sabático, o período que me prepara para a maior frutificação da minha vida, ele não usa uma palavra comum. Se você tiver uma preparação comum, você terá uma colheita comum. Repita comigo, uma preparação comum, uma colheita comum. Mas a Bíblia, quando fala de uma preparação nazir, é uma preparação profunda, para uma colheita sobrenatural. Então ele vai dizer em Levíticos o seguinte, capítulo 25, verso 5, ele diz assim, então você será consagrado, esse tempo será consagrado. E ele fala, a palavra é nazir. O voto nazireu era um dos votos mais radicais que existia naquela época. Eu amo pensar nisso, irmãos, e entenda, tudo isso que eu falei era para chegar aqui. Eu quero te convidar, em 2025, a se preparar junto comigo agora, no início, primeiro culto do ano. Se preparar para a maior colheita da sua vida. A maior frutificação da sua vida. Mas eu quero te convidar a se preparar de modo radical e profundo. Não mais como você já fez. Não mais como foi em outras estações. Eu quero te convidar a entrar num lugar radical com o Senhor. De entrega, de renúncia e de consagração. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz que por 40 anos o povo ficou escravo dos filisteus. 40 anos fala de uma estação. 40 dias, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum de Jesus. 40 a gente vai encontrar isso na Bíblia, fala de estação. Então Deus decide, eu vou mudar a estação do meu povo. Só que quando ele vai mudar a estação do povo dele, ele podia simplesmente dizer, está mudada a estação. Mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele chama Manoá e diz, eu vou fazer a sua mulher gerar.
Aquela mulher que era estéril, que nunca conseguia gerar algo radical, eu profetizo em você que nunca conseguiu ter um voto radical com Deus, deixa de ser estéril e vai nascer em nome de Jesus agora. Mas ele diz, ela vai gerar. E ela vai gerar um menino. E o nome dele será Sansão, mas ele será Nazireu. Irmãos, você entende? Toda vez que Deus quer mudar a estação de um povo, de uma família, toda vez que Deus quer introduzir uma família, um ministério, uma igreja, um povo, numa estação abundante, o que ele faz faz nascer um Nazireu. Ele podia fazer de qualquer forma, mas ele diz, não, eu quero deixar um recado para a minha igreja, você vai engravidar. Você vai ter um menino, e esse menino será Nazireu, ele será radical, haverá um voto radical nesse menino, e a palavra e ele iniciará a libertação do meu povo. Olha que legal, ele está dizendo, eu quero libertar o meu povo. Há coisas, irmãos, que Deus quer nos libertar mais do que nós mesmos, há coisas que estão nos prendendo, nós, a nossa casa, nossa família, tem coisas aqui dentro em nós que nos prendem, e Deus está dizendo, eu quero te libertar mais do que você imagina. Só que sabe como eu vou fazer? Eu vou fazer nascer um Nazireu dentro de você. Vai nascer um Nazireu. E aquilo que está durando 10, 20, 30, 40 anos, eu começo a libertação agora em 2025. Porque quando nasce um Nazireu, nasce também um tempo de libertação. Quem está entendendo, diga amém. Ô, irmãos, eu preciso que você entenda, porque eu vou falar o ano inteiro disso aqui. Porque eu estou fazendo um voto Nazireu com o Senhor, de novo na minha vida. Eu quero viver de modo radical com Deus. Você vai ver Deus falando com Josué assim, Josué, santificai-vos hoje, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Você percebe, irmãos, que você faz um voto radical hoje, e amanhã você experimenta a frutificação abundante? Você percebe que é assim na Bíblia? É um princípio. Você se prepara hoje e frutifica amanhã. Quantos querem ter um ano de grande frutificação na sua história? Irmãos, eu estou crendo profundamente que eu vou frutificar. Eu às vezes encontro fruto na minha vida, sabe? Eu olho, eu falo, puxa, eu vejo fruto na minha vida. Mas eu não quero só isso. Eu quero frutificar como eu nunca frutifiquei. E eu estou entrando num voto radical, Nazireu na minha vida. Agora, todo voto Nazireu, ele acontecia de modo radical em 3 áreas. Eu quero falar das 3 áreas aqui com os irmãos. Áreas de consagração do voto Nazireu. Toda vez que alguém fazia um voto Nazireu, ele tinha que em 3 áreas específicas se consagrar radicalmente. A palavra-chave aqui, irmãos, é radical, tá bom? É preparo. As palavras-chave de uma ministração, normalmente a gente usa umas 3. Nazireu, consagração, mas eu quero que você guarde a palavra preparo e radical, porque é isso que nós vamos fazer aqui hoje. 3 áreas de consagração de um Nazireu. Primeira área, todo Nazireu, ele tinha que fazer um compromisso de não tocar em um cadáver. O Nazireu, quando ele dizia, eu sou consagrado a Deus de modo radical, então ele não podia tocar num cadáver. Números capítulo 6, verso 6 diz assim, todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. O que isso significa? O que significa para nós hoje o voto Nazireu de não tocar num cadáver? O que significa? Pastor, eu não toco em cadáver. Não, não é sobre isso. Escute isso. Quando a Bíblia fala sobre não tocar em um cadáver, a interpretação que nós temos para os dias de hoje é não mexer naquilo que já está morto. Não mexer naquilo que já está podre. Naquilo que é do passado. Naquilo que já devia estar enterrado. Não toque mais nisso. Um Nazireu, ele não podia nunca pegar algo que estava podre, jogado no chão, que já devia ter sido enterrado, que já teve vivido um dia e mexer naquilo. Ele não podia. Então, a primeira área de consagração de um Nazireu é, ele vive uma santidade radical. Aquilo que está morto, aquilo que é podre, eu não mexo. Eu não toco. Irmãos, preste atenção. Nós temos tido muitos problemas
com gente que se diz cristão, mas de vez em quando volta no seu passado e vai revirar coisas que Deus já disse para enterrar. Tem coisas que Deus já nos mandou enterrar, sim ou não? Tem coisas que Deus já falou, larga isso aí para lá. Que sua liderança já conversou com você, falou, você não devia tocar nisso mais. Você já abandonou, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, mas de vez em quando eu vejo gente que volta lá e vai mexer nisso. Isso é perigoso, irmãos. O voto nazireu é um voto radical. Eu não mexo em coisa podre. Eu vou me santificar ao Senhor. É uma santidade radical. A Bíblia diz que um pouco de coisa santa não santifica, mas um pouco de coisa podre apodrece tudo. É o que a Bíblia fala. Então parece que mexer em um pouquinho de coisa podre não tem problema. Isso vai afetar radicalmente a sua frutificação. E aí, irmãos, a gente diz assim, mas eu não estou no ano da frutificação, na minha vida nada acontece, pastor. E essas coisas podres que você não para de mexer. Sabe o que nós temos vivido hoje? E eu estou tendo que tratar disso com muita gente. É assim, é a pessoa que de vez em quando, sabe o que ela faz? Ela vai lá ver o perfil do Instagram do ex-namorado. Vai lá ver o perfil do Instagram da ex-namorada. Vou lá ver como é que tá. Vou dar uma visitada. Aquilo já não é seu mais. Aquilo já tinha que estar enterrado, irmão. E aí vou dar só uma olhadinha, uma visitada. Vou dar uma olhada lá para ver. Você acha que isso vai te fazer bem? Vou te contar um testemunho, para o irmão entender o que Satanás tem feito na vida de muita gente. Irmão, tem esse cara é um homem de Deus, sério. Uma igreja linda. E ele foi com sua família tirar férias num hotel. E nesse hotel, na hora do check-in, um homem sério de Deus, ali no balcão, estava uma ex-namorada dele, junto com sua família também. Se trataram com o máximo respeito, conversaram, mas com muito respeito. E aí, ele foi para o quarto, ele falou para a esposa, tá tudo bem. Mas aí à tarde, um outro dia, ele foi para a piscina, a esposa não foi, a moça foi, se encontraram na piscina, sem querer. Conversaram, ele evangelizou, falou de Jesus para a menina, tudo certo, máximo respeito. Passaram uma semana lá naquele lugar. E na hora de ir embora, ele despediu. E na hora da despedida, até ali estava tudo ok. Na despedida, a moça falou assim para ele: sabe que de vez em quando eu tenho saudade de quando a gente vivia juntos? Só isso. E ele falou: meu Deus, não, está amarrado isso aí. E ele foi embora. Na sua casa, dias depois, ele encontrou ela na rede social, começaram a conversar, e o resultado disso, sabe o que é? Uma família completamente arrebentada. Ele adulterou, esse pastor, ele adulterou com aquela moça. A igreja toda arrebentada, uma grande igreja, linda igreja, nós conhecemos. Porque alguém resolveu tocar em algo que já devia ter sido enterrado. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? O voto nazireu é um voto de santidade radical. Eu digo, isso não me pertence mais. Isso não é para mim. Em outras épocas eu era um alcoólatra. Eu não vou mais a ambientes assim. Eu não vou mais. Isso tem que estar enterrado. Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Eu não estou te proibindo de fazer isso, porque eu nem posso fazer isso. Eu sou um pastor. Eu te aconselho. Há coisas legítimas que os nazireus de verdade eles vão abandonar, porque eles querem agradar a Deus. Não é porque está sendo mandado, não é porque é um mandamento não, irmãos. É porque eu quero profundamente agradar o meu Senhor. São nos detalhes, o nazireu é detalhista. Sabe, irmãos, Pedro falou para Jesus, Jesus falou, vou lavar os seus pés. Ele falou, não vai lavar nada. Eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Então Jesus falou, se eu não puder lavar os seus pés e tirar a poeirinha que tem aí, você não tem voto comigo, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então me dá um banho. E Jesus falou, não precisa. Irmãos, a maioria de nós aqui já tomou banho. A palavra de Deus tem nos limpado. Mas todos nós estamos aqui hoje para lavar os pés também. Sempre tem alguma coisa. Sabe qual é o problema? Quando a gente está completamente sujo, é mais fácil aceitar tomar banho do que quando é só o pé que está sujo.
porque eu acho que está tudo bem. E Jesus está dizendo, eu estou vendo esse pé, eu vi o que você fez, eu vejo por onde você anda, eu tenho que lavar o seu pé também. E Pedro falou, não precisa. Ele falou, então não tem parte comigo, porque eu quero tudo. Nós vamos ter que tratar tudo, da poeira do pé até o fio de cabelo. O nazireu é radical. Ô irmão, todos nós queremos a frutificação radical. A pergunta é, quantos estão prontos a viver uma santidade radical? Não é simples, não é fácil. É melhor escolher o oba-oba e dizer, vamos ficar só com as frases de efeito, será o ano da frutificação. Mas não será. Sem um preparo radical, não há frutificação radical. Eclesiastes capítulo 10, a Bíblia diz, uma mosca estraga o perfume inteiro. Se um mosquitinho cair no perfume, ele apodrece o perfume. Não importa se você acha que não, estragou, você vai ter que renovar isso. Eu quero te chamar, irmãos, nesse ano, a viver a santidade de modo radical, como você nunca viveu. Coisas legítimas que você percebeu, isso me afastou de Deus. Não é pecado. É pecado assistir televisão, irmão? É pecado rede social? É pecado ir para academia? É pecado jogar futebol? Nada disso é pecado. Mas quem sabe, num nível de santidade radical, algumas questões legítimas você vai dizer, isso não cabe mais na minha vida nesse tempo. Eu estou abrindo mão. Eu estou te chamando nessa noite a assumir um voto radical com Deus e dizer, eu vou viver a radicalidade de um nazireu para experimentar a colheita sobrenatural de Deus para a minha vida. Sabe que Deus falou com o seu povo? Cuidado com as raposinhas, viu? Elas são pequenininhas, mas elas estão estragando toda a sua frutificação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então diga para quem está do seu lado, santidade radical. Em segundo lugar, um nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Então, em primeiro lugar, ele não podia tocar em um defunto. Em segundo lugar, ele não podia cortar o cabelo. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então, a Bíblia quando fala sobre o nazireu, você se lembra? A gente tem a musiquinha que a gente canta lá em casa, né, Sué? Sansão, o fortão do cabelão, que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, né? É assim que é a musiquinha. Sansão, fortão do cabelão. Porque uma das coisas que mais marca um nazireu para nós, quando nós pensamos em Sansão, é a sua cabeleira. Ele não podia cortar o cabelo. Você se lembra da história de Sansão? Não corta o cabelo, não mexe no cabelo. Lembra que quando os cabelos dele foram cortados, então ele perdeu a sua força. Alguns dizem, a força de Sansão estava no cabelo. Não é verdade. A força de Sansão estava em sustentar o seu voto com o Senhor. É sobre manter um voto e experimentar resultados sobrenaturais. Mas o que significa não mexer no cabelo, não tocar no cabelo? O cabelo é aquilo que está na cabeça, o cabelo é aquilo que está sobre a minha cabeça. Nós estamos falando aqui de uma devoção radical. Um nazireu é alguém que tem uma vida devota, entregue. Tudo é do Senhor na vida de um nazireu. É uma mente entregue ao Senhor. Quando a gente está falando de não cortar o cabelo, o significado disso para nós é sobre não permitir que nenhuma ideia passe pela nossa mente que não se pareça com Cristo. Guarde isso no seu coração. Irmãos, vou te ensinar os 3 Ds do diabo. Quer aprender o DDD do capeta? Não. Fala comigo, DDD do capeta. O DDD do capeta é o seguinte, olha o que ele faz. Distrair, distorcer e derrubar. Então ninguém cai, todos nós vamos caindo. Primeiro ele distrai, depois ele distorce e depois ele derruba. 3 Ds do capeta. Então o que ele fez com Sansão? Primeiro ele distraiu Sansão com os prazeres. Depois ele distorce, não é tão radical, não precisa disso tudo, é o que ele fez também com Eva. Mas em seguida ele derruba, irmãos, e quando derruba é feio. O problema é que muitas vezes nós estamos permitindo, escute o que eu estou dizendo,
que ideologias do mundo entrem na nossa mente. E essa distração tem levado muitos para o chão, tem derrubado muitos homens de Deus que um dia tiveram um voto nazireu com o Senhor. Um dia ele dizia: eu serei radical, eu serei fiel, eu vou viver a radicalidade, a vida santa. E aí, irmãos, de repente, na cabeça dele vem assim: dá nada não, eu sou livre, meu corpo, minhas regras. Já viu esse tipo de ideia? Porque Deus quer que eu seja feliz. Onde você leu isso na Bíblia? Deus quer que eu seja feliz, pastor. Não importa, a pessoa faz mal para todo mundo. E aí ela diz: não importa, se eu estou feliz, é o que importa. Escute o que eu estou dizendo. Isso entrou na sua cabeça, você deixou Satanás cortar o seu cabelo, mas isso não é ter a mente de Cristo. A Bíblia diz: tenham em vós o mesmo sentimento, que vocês tenham a mente de Jesus. Irmãos, nós precisamos cuidar disso aqui, ó. É por isso que a Bíblia fala sobre colocar o capacete da salvação. Nada deveria tocar a nossa mente. E a Bíblia vai dizer que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos de uma renovação aonde? Na mente. Tudo começa aqui. Uma devoção radical é não permitir que nada que não se pareça com a Bíblia, que não se pareça com Jesus, que não se pareça com Cristo, passe pela minha mente. Não, eu não quero. Ainda que todos falem, ainda que todos digam, ainda que todos façam, a minha mente continua cativa dele. Eu não vivo por ideologias mundanas. Irmãos, o Senhor não diminuiu os seus valores. O Senhor não mudou os seus princípios. É o que está na Bíblia, é o que vale. Não permita que Satanás coloque outra coisa na sua mente. Algum tempo uma pessoa me disse que ela não sabia quanto tempo mais nós veríamos na igreja casamentos sendo celebrados com 25 anos de celebração, bodas de prata, de ouro. Falou: não sei quanto tempo mais. E eu disse: eu repreendo essa palavra. Ele falou: não sei quantas vezes mais nós vamos ver casais jovens casando virgem. E eu disse: eu repreendo essa palavra. É princípio, é o que está na Bíblia, e nós vamos continuar sustentando isso. O casamento é santo, a família foi separada para Deus. A santidade do Senhor e bíblica, irmãos, Deus não abaixou o sarrafo para você se encaixar, porque essa geração é diferente. Ele está dizendo: esse é o sarrafo, sejam santos como eu sou santo. E o que passou disso, irmão, não vem de Deus. Uma mente dele. Sabe por que o nazireu não podia cortar o cabelo? Um dos aspectos é porque a sua vaidade era quebrada. Não é? A pessoa vai cortar um cabelinho ali, né, ô Diego? É vaidoso, né? Quer ficar bonitinho. Mas o nazireu não. Você ia passar fome nessa época. Mas o nazireu não. O nazireu, cabelão. A Bíblia fala: solta a cabeleira. Quando a Bíblia fala, inclusive, Diego, quando ela fala sobre você não vai podar a sua vinha, é interessante que a palavra ali é nazir. Ele diz: a vinha nazir é a vinha cabeluda. É a vinha com galhos para cima. É assim que a Bíblia está dizendo em Levíticos 25. Mas aquele homem cabeludão se passava porque não era bonito. Não tinha os produtos que as irmãs têm, as chapinhas que as irmãs fazem, os cremes. Tem hora que eu entro no quarto, a Sueli está de ponta cabeça, amassando o cabelo assim, ó. Eu até amarro. Eu dou uma repreendida lá, eu não sei. Falei, algum tipo de... Não tinha esses produtos, aquele cabelão, irmão, cheirava mal, era uma coisa feia. Sabe o que estava acontecendo? Ele estava quebrando a vaidade. Todo mundo que olhava para um nazireu, via alguém que não estava preso às suas vaidades. Era alguém entregue ao Senhor, devoto a Ele, dizendo: que se cumpra a sua vontade na minha vida. Não deixe Satanás tocar na sua cabeça. Não deixe ele implantar pensamentos mundanos. O que é pecado continua sendo. Mas eu estou feliz assim. É pecado, irmão. Não me importa. Ah, mas meu corpo e as minhas regras. É pecado do mesmo jeito. Não tem problema. Não deixe ele tocar nos seus cabelos. Em último lugar, um nazireu não podia beber vinho. Então, Números capítulo 6, verso 3, diz assim: todos os dias do seu nazireado abster-se-á de vinho e de bebida forte.
Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará bebidas de uvas. Então, um nazireu, ele não podia se distrair com nada. Inclusive, ele não podia beber vinho, que era a grande distração daquela época. Eles não tinham televisão, rede social. Então, qual era a grande distração? Eles iam tomar um vinho para se alegrar. Então, quando a Bíblia fala sobre não tomar vinho, o que a Bíblia está nos ensinando é sobre uma submissão radical. Todo o meu prazer está no Senhor. Tudo que eu preciso para me alegrar é o Senhor, é a sua presença. Mas não só isso. Sabe, irmãos, quando Paulo fala de álcool, quando ele fala do vinho, Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda. E o que ele diz? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, toda vez que você vê um bêbado, você já viu um bêbado, não? Fim do ano aí, festa de virada de ano, você já viu uns bêbados ou não? Tinha alguns aí por aí? Ó, primeira coisa de um bêbado é que ele é chato, não é verdade? Uma coisa, gente chata é o tal do bêbado. Meu Deus do céu. Você olha, você sabe. Por que você sabe que ele está bêbado? Primeiro, o jeito de andar dele denuncia. Denuncia ou não? O modo de andar dele, não, está bêbado. Vi andando na rua, está bêbado. O que mais que denuncia que ele está bêbado? O cheiro. Cheiro de bêbado. O bêbado, ele às vezes até chupa ali 18 house, mas não adianta, sai pelos poros dele, aquela catinga de cachaça, não é verdade? Outra coisa que denuncia o bêbado, eles gostam de falar pertinho da gente, não é verdade? Cospe na gente, uma tristeza. Eu nunca vi gente para abraçar nós do que um bêbado. De vez em quando chegam uns aí na igreja, pastor, você é gente boa. Eu falo, irmão, 2 metros aí, por favor, ele está aqui, ó. Vai me beijar na boca. Não é assim o bêbado? O jeito de andar, o cheiro, o modo de falar mole, você fala, tudo denuncia que ele está bêbado. Então Paulo diz o seguinte, olha, para você que tem um voto nazireu, escute, não vos embriagueis com o vinho, você agora é um nazireu, mas em contrapartida você viverá dessa mesma forma, só que agora cheio do Espírito Santo. É por isso que o nazireu, nós chamamos ele de aquele que tem uma submissão radical, porque ele não está sujeito a nada mais, a não ser ao Espírito Santo. Então, quando ele anda, as pessoas falam, aquele homem anda como um homem de Deus, como alguém que está cheio do Espírito Santo. Quando ele fala, você percebe, o modo dele de falar é de alguém que está cheio do Espírito Santo. O seu cheiro é o perfume, o bom perfume de Cristo. A maneira dele abordar, e tudo nele diz, Cristo está nessa pessoa, o Espírito Santo está nele. Um nazireu é alguém que vive a profunda submissão. Eu sou submisso ao Espírito Santo. Eu tenho uma notícia ruim para te dar. Ser submisso ao Espírito Santo vai estragar a sua vida. Ser submisso ao Espírito Santo vai frustrar muito plano seu. Ser submisso ao Espírito Santo vai te colocar em cada vergonha enorme, enorme. O Espírito Santo já te mandou fazer coisas que você não faria nunca, se você não tivesse bêbado. Tem coisa. Você já viu aquele bêbado? Que o bêbado tem isso. Tem aquela pessoa que é tímida, aí ele bebe. Já viu? Aí ele fica alegre, ele fica falador. Já viu? Tinha um amigo meu que ele dizia, eu vou tomar umas para poder ter coragem de pedir a moça em namoro. Porque ele não era corajoso, mas bêbado ele era. E aí, irmãos, eu vou dizer a você, o dia que você ficar cheio do Espírito Santo, algumas coisas você vai perceber assim, aquilo que você tinha vergonha de fazer, agora você está fazendo. Mas a sua vida bagunça. Tinha um plano para cá e fala, não, agora você é nazireu, você não bebe mais vinho, mas agora você está cheio do Espírito, você vai para lá. É outro caminho. Algo que me chama a atenção também sobre o bêbado é o seguinte, a pessoa quando começa a beber, ela toma uma garrafa de cerveja, ela está bêbada. Mas depois de um longo período, ela toma uma dúzia e nem fica bêbada mais. Outro aspecto daquele que quer ser cheio do Espírito Santo é que ele sempre tem mais sede e desejo pelo Senhor. Cada dia mais ele diz, o que eu já fiz é pouco. Onde eu fui não é nada, eu quero experimentar um pouco mais do meu Senhor.
Sabe, irmãos, nós temos um problema, e eu já estou terminando. Sabe qual é o problema quando a gente fala de Nazireu? O problema é que a gente sempre, quando fala de Nazireu, logo pensa em Sansão. E o problema é que Sansão falhou, não é verdade? O problema é que ele pisou na bola no seu voto. Eu queria muito que Sansão não tivesse pisado na bola, para eu ter assim aquele exemplo melhor para dizer a você. Mas eu acredito que a Bíblia já deixou de propósito para nós esse exemplo, para a gente perceber o que seria de Sansão se ele não tivesse falhado. E o que seria o que nós estaríamos falando de Sansão aqui hoje, se ele tivesse sido fiel ao seu voto com Deus, Nazireu, até o final? O que nós falaríamos desse cara? Irmãos, a Bíblia diz que ele julgou Israel por 20 anos. E por 20 anos esse homem andou fiel. E nesse tempo que ele era fiel no seu voto nazireu, ele fez coisas que nenhum homem podia fazer de modo natural. A ênfase que eu quero dar aqui com você, irmão, é: se nós vivermos um voto radical com Deus de santidade, de devoção e de submissão, nós vamos experimentar na nossa vida aquilo que naturalmente nenhum homem ou mulher pode experimentar. A Bíblia diz que Sansão, ele um dia pegou um leão e o rasgou ao meio. Quem faz isso? Quem tem força para fazer? Ele só pegou o leão e rasgou ele no meio, com as suas mãos, é o que a Bíblia diz, não tinha faca. O que esse homem tinha? O que ele tinha de especial? Uma coisa, um voto radical, só isso. A Bíblia fala, irmãos, que esse cara, um dia, ele foi afrontado por um exército de 1000 homens. Ele ficou num beco. A Bíblia diz que ele pega um pedaço de um osso, de um queixo, de um jumento, e com um osso ele enfrenta um exército de 1000 homens. Irmãos, quem já brigou aqui na vida sabe, 1 contra 1 já é complicado. Se for 10, você já prepara para tomar uma surra. Mas a Bíblia está falando que tinha 1000 homens, irmãos. E com 1000 homens ele toma aquela queixada de jumento. A Bíblia diz que ele vence e mata 1000 homens. O que esse cara tinha? Um voto. Um voto. A Bíblia diz que um dia ele tomou as portas da cidade, levantou aquelas portas sobre a sua cabeça. Portas, 2 portas. As portas da cidade pesavam toneladas. Ele ergueu as portas e correu morro acima por quase 20 quilômetros. O que esse cara tem? Um voto. Um dia, ele achou que podia quebrar esse voto. O que nós falaríamos de Sansão se ele não tivesse quebrado o voto? Qual o nível de frutificação desse cara se ele não tivesse quebrado o voto? Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ser fiel no meu voto com Deus de santidade, devoção e submissão. Quando você vai estudar sobre os nazireus, você vai encontrar a Bíblia falando de outros nazireus. Por exemplo, a Bíblia diz que Samuel foi um nazireu. A história vai dizer que Samuel também foi um nazireu. E aí você vê um menino que mesmo num ambiente todo depravado, um ambiente onde ninguém valorizava a glória, lembra disso? Ali com o sacerdote Eli, você vê um menino se levantando dizendo: eu serei fiel. É aquele que ouve a voz de Deus, e é aquele que Deus levanta para mudar uma geração. Os estudiosos também dizem que João Batista foi um nazireu. Aquele que ficou enfiado num deserto, escondido, consagrado, com roupas esquisitas, com uma alimentação meio estranha, dizem que ele foi um nazireu. É interessante que Jesus, quando fala dele, fala: nenhum homem nascido de mulher é maior que esse cara. E quando Deus levanta alguém para ser precursor do seu filho, ele diz que se levante um nazireu. João Batista vai preparar o caminho para que Jesus venha. Irmãos, o Senhor está levantando nazireus para preparar o caminho para a volta de Jesus. Mas será debaixo de um voto radical. Nessa noite eu quero te convidar, como seu pastor, como seu amigo. Esses dias não assim têm sido tão fáceis para mim. Outro dia li todos os votos com o Suelen e me preocupei, de verdade, irmãos, que eu pensei: meu Deus, eu escrevi os meus votos e fiquei pensando:
não vai ser tão simples assim cumprir eles. Alguns vão me tirar de algumas coisas legítimas que eu gosto, outras me farão dormir menos, outras me farão viver com menos recursos, mas eu estou fazendo um voto com Deus, radical. Eu vou me preparar para poder ter a maior colheita da minha vida até agora. Eu quero te convidar a entrar nesse ambiente de radicalidade também. Amém, irmãos? Você quer? Você quer isso para você? Fique de pé, por favor. A Bíblia diz que quando o Senhor decidiu mudar a história de um povo, quando o Senhor decidiu mudar a história de uma geração, Ele não falou, eu vou fazer outra coisa, mas eu vou fazer nascer um nazireu. Eu estou profetizando que um nazireu está nascendo na sua casa. Um nazireu está nascendo nesse casamento. Um nazireu está nascendo lá naquela faculdade onde você estuda. Lá no ambiente de trabalho. Está nascendo um nazireu. E ele diz, e eu vou trazer libertação através dessa pessoa. De modo radical, irmãos, eu quero te convidar a fazer votos diante do Senhor.